Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo ao podcast Comunicar-se. Nesse episódio, eu vou responder a pergunta de uma das seguidoras que me segue também lá no Instagram, a Eliane Ribeiro, seguidora aqui desse podcast. E o Julie, há 3 meses, também me mandou isso no YouTube. Então, se você não sabe, tem alguns vídeos meus no YouTube, vídeos antigos que eu comecei a fazer lá em 2020. Então, o Julie mandou o seguinte: Olá, doutora, são 3h30 da madrugada. Encontrei o seu vídeo e, sem me conhecer, você descreveu o meu problema. Perdi minha voz em 2019. Até hoje não voltou. Sofri um baque terrível na área emocional e afetou justamente a minha voz. No vídeo, você falou da sua experiência e você, inclusive, descreveu como sintomas desesperador, a vontade de falar e não conseguir. E é justamente o meu sentimento com a perda da minha voz. Quero que saiba que, ao te ouvir, você trouxe um fio de esperança e uma luz no fim do túnel. Vou me apegar a esse vídeo. Espero que o seu canal alcance no mínimo 700 mil inscritos, mas a palavra principal é muito obrigada por esse vídeo de coração. Então agradeço o Julie. E a Eliane me mandou o seguinte: Gra, bom dia. Sempre fui reconhecida por ter uma boa comunicação e comunicativa. Porém, pós-pandemia, observo uma comunicação confusa, prolixa e sinto necessidade de recuperar essa habilidade de comunicar. Você tem uma indicação de algumas técnicas e livros? Essas são as pessoas que eu vou responder hoje. É um tema muito famoso lá no meu YouTube também. Por quê? Porque muitas pessoas nunca ouviram falar da disfonia psicogênica. E eu vou repetir um pouco essa história para que você faça sentido também para você o que eu estou falando. Se você nunca ouviu, se é a primeira vez, se não me conhece, eu sou Grace, sou fonoaudióloga e especialista em comunicação e voz. Então eu queria começar contando essa história de como foi para mim chegar na Austrália. Quando eu cheguei na Austrália, eu vim de uma forma, foi muito rápido. Em 3 meses eu decidi que eu ia largar tudo que eu tinha no Brasil e sair do país. Estava cansada, extremamente estressada, estava precisando de um tempo e foi isso que eu fiz. Em 3 meses eu vendi tudo que eu tinha e eu vim para a Austrália. Eu vim não tão preparada psicologicamente, então o que aconteceu comigo foi que eu tive um baque muito grande emocional. Não no momento que eu cheguei aqui em si, foi com o tempo, parecia que foi com o tempo, assim, uns 3 meses que eu estava aqui, 4, foi quando a coisa começou a cair mesmo, a ficha de que eu estava sozinha, de que eu não tinha ninguém. Por várias vezes, pode me chamar de louca, porque eu sou mesmo, por várias vezes eu tive essa vontade, às vezes, de, sabe essa vontade de pegar um ônibus, sem saber para onde esse ônibus, esse trem vai, e só ir, sem saber que horas que vai, que horas que volta? Essa era a minha sensação, eu tinha vontade de fazer isso. E, necessariamente, eu fiz. E quando eu vim para a Austrália, foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Eu cheguei aqui e falei, vou mudar minha vida toda, vou ser outra pessoa. E foi isso que eu fiz. Eu realmente mudei totalmente o meu ser desde que eu vim para cá. Então, assim, queridos, eu sou uma pessoa que pode falar muito bem sobre perder a voz. Eu tive 2 episódios que foram muito fortes. Um foi com o meu trauma. Eu sofri um abuso quando eu era criança e eu não consegui falar com ninguém. Eu fiquei com muito medo por essa pessoa ter me ameaçado. Então eu fiquei travada por muitos anos. 10 anos depois que eu consegui começar a falar sobre isso. Então foram muitos anos até eu conseguir falar sobre. Eu fiquei totalmente bloqueada e aí eu tinha medo de falar sobre alguns aspectos da minha vida e eu comecei a me revoltar, né? Porque quando a gente não fala, a gente começa a colocar isso nas ações da nossa vida. Então, eu comecei a ser uma pessoa revoltada, uma pessoa que as pessoas descreviam quando elas me conheciam como uma pessoa muito louca. E não tenho vergonha de falar isso, e não tenha vergonha de falar isso. É bom que você consiga ver e acessar e aceitar esse processo o quanto antes. Aqui, quando eu vim para a Austrália, há 5 anos atrás, foi o mesmo processo. Depois de uns 4 meses que eu estava aqui, eu senti esse bloqueio e era desesperador, porque eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar. As pessoas faziam o que elas queriam, falavam o que elas queriam, e eu não conseguia nem, sabe, aquela coisa de bater de volta assim, rebater aquilo, eu não conseguia. Não conseguia nem ser agressiva, que era uma coisa que antes no Brasil eu fazia para me proteger. Então, assim, existem vários formatos desse bloqueio que podem acontecer e, cientificamente comprovado, nós temos a disfonia psicogênica. Eu quero falar um pouco sobre o que é essa disfonia psicogênica e depois eu vou explicar um pouco sobre o tema que a Eliane pediu e que o Julie falou, né, do impacto emocional. O tema de hoje é: fiquei sem voz. O que eu faço agora?
Então, a disfonia psicogênica é um distúrbio de voz que pode ser causado por vários fatores psicológicos e emocionais na nossa vida. Então, você vai sentir dor, você vai sentir cansaço na garganta, você não vai conseguir falar. Quando você falar, você vai sentir que a sua voz fica rouca, ou muito tensa, ou muito fraca. Então, você vai ver que a qualidade vocal vai mudar. E isso pode acontecer quando a gente tem um trauma, quando a gente tem alguma coisa na nossa vida aconteceu. Então, quando a Eliane trouxe, após o Covid, eu fiquei assim. Então, o Covid foi um trauma para nós, né? O Covid foi uma coisa, foi muito rápido, nós não estávamos esperando que fôssemos ficar de lockdown e acontecer tudo o que aconteceu. Então, sim, isso é um impacto emocional. Tem intensidades diferentes na vida de pessoas diferentes, mas isso eu tô trazendo um pouco da parte fonoaudiológica, tá? Falando. Depois eu vou trazer algumas outras partes, que é o que eu acredito também. Depois de muitos anos estudando só a parte científica, hoje eu acredito e eu consigo ver o ser humano como um todo, e eu vejo isso de uma forma sistêmica e integral. Então, assim, se eu te falar que eu vejo que é só um fator, não é só um fator, são vários fatores que causam esse distúrbio chamado disfonia psicogênica. Na fonoaudiologia, tem comprovações científicas de várias coisas, e o tratamento disso é você procurar um fonoaudiólogo e uma terapia com psicólogo. Os dois têm que estar junto. Dependendo da quantidade de rouquidão que você tem, dependendo de como você está, se você tem muita tensão na garganta, se a sua voz está muito trêmula, se você não consegue falar, se você simplesmente travou e não conseguiu falar mais, pode ser o caso de procurar um médico também. Por quê? Porque eles vão avaliar como que está a sua angústia, a ansiedade, a depressão. Quando a gente tem ansiedade e depressão, isso afeta as pregas vocais. Com o psicólogo, você vai lá tratar a parte emocional, a parte de memória, o que que aconteceu, será que foi um trauma? Será que foi uma mudança muito brusca de um momento para o outro? Quando você tem que se mudar, às vezes isso acontece. Então, pode acontecer em diversos momentos, depende da intensidade de cada um e o que cada um está vivendo. Conseguir identificar a raiz com o psicólogo, da onde veio isso, quando começou, por que que eu acho que foi? Será que foi alguma coisa que eu lembrei do meu pai? Será que foi um trauma? Será que mudou muita coisa? Eu perdi meu emprego? Então pode ser várias coisas. E isso vai levar a gente a ter essa disfonia. E essa disfonia é exatamente chamada psicogênica por causa disso, que são fatores psicológicos e emocionais, não são só físicos. Então, fisicamente falando, parece que a sua prega vocal está bem, mas o sistema nervoso está alterado, tem alguma coisa ali que faz você reduzir o padrão que normalmente você tem de voz. O que isso significa? Faz você mudar a voz ou não falar mais e bloquear. Então, falando um pouquinho do emocional, ele pode afetar a voz em qualquer momento da sua vida. Pode ser por estresse, pode ser por tensão, pode ser por ansiedade. Qualquer emoção intensa que você tenha passado pode produzir uma disfonia temporária. Então, uma perda temporária da voz ou esse bloqueio que você sente temporariamente da voz. Por quê? Quando nós estamos emocionalmente sobrecarregados, se eu tô com muita coisa, se eu tô guardando aqui, ó, um segredo, igual eu guardei por 10 anos, eu fico ali, ó, guardando segredo. A minha voz, a minha laringe, a minha garganta cansa, dói. Então, não só a garganta, mas aonde que a gente, se a gente olhar o nosso pescoço, aonde que a gente tá aqui, ó, conectado? A gente tá conectado exatamente com a região peitoral da respiração, e a gente está conectado com essa parte aqui de trás das costas, né? A parte superior das costas. Então, essas áreas que têm os músculos maiores vão cansar, vão doer. Então, você vai ser aquela pessoa que anda com o ombro abaixado, que tá sempre muito cansada, que a energia foi embora muito rápido, que você sente que não tem postura, que não consegue ficar com a postura adequada. Você vai sentir dor nas suas costas, nessa parte superior, constantemente. E o que que acontece? Quando a gente está emocionalmente sobrecarregada, as alterações no sistema nervoso central e autônomo vão aparecer de alguma forma. O que que eles fazem? O sistema nervoso central e autônomo, eles que comandam os nossos músculos e as nossas pregas vocais são músculo. A nossa laringe, ela é cheia de ligamentos e músculo e cartilagem. Então, tudo isso vai ser comandado, vai ser controlado pelo sistema nervoso central e autônomo.
Quando a gente está sobrecarregado ou está passando por um momento emocional muito forte, o que vai acontecer? Isso vai levar as nossas pregas vocais ou a parar de produzir o som como produzia, ou alterar o som da nossa voz, ou realmente fazer a gente sentir a laringe tão pesada, tão cansativa, que vai realmente afetar a produção de voz. A gente não vai querer falar mais, não vai ter vontade de falar, não vai sentir que consegue falar. A gente vai sentir que não tem a capacidade de falar o que a gente quer, o que a gente deseja. E aí, se a gente fizer uma conexão disso, se o seu sistema nervoso está muito sobrecarregado, você está muito tensa, provavelmente você não vai conseguir pensar com clareza. Então, você não vai conseguir ter aquela conexão de pensamento, vai para o coração, o que eu sinto para falar. Você perde essa coordenação motora aí. Então, o que a Eliane descreveu, estou sendo prolixa. Você está sendo prolixa porque você não está conseguindo conectar os seus pensamentos com a emoção, com a fala. Então, você fica prolixa, não sabe o que vai falar, se perdeu, já não lembra mais no meio da frase, o que eu ia falar mesmo? Nossa, já esqueci, sabe? Essa coisa de ou fala a mesma coisa e não chega em lugar nenhum. Isso é ser prolixa. E isso tudo pode, sim, ser um resultado de uma disfonia. Então, você tem que procurar entender por que você está sentindo isso, da onde vem, qual é a raiz, quando começou. A minha disfonia começou quando eu já estava 4 meses na Austrália. Eu falei, gente, mas não é possível que eu tô tendo isso de novo. Só que aí eu comecei a ver vários sintomas, eu tinha dor de garganta sempre, eu sempre ficava doente, parecia que eu ficava doente sempre com sinusite, rinite. Isso mostrava para mim que essa região estava chamando atenção no meu corpo, ou seja, poderia ser sim uma disfonia. Então eu comecei a prestar atenção no quais são os sintomas, o que eu sinto. Quais os sentimentos que eu tô sentindo aqui no meu dia? Eu começava a me perguntar todo dia, o que eu tô sentindo? Qual é a emoção que vem hoje? Ansiedade, nervosismo, ansiedade, nervosismo. Quando a gente tem muita ansiedade e nervosismo, aumenta a produção de adrenalina. E aí, o que começa a acontecer? O nosso corpo começa a entender que ele está precisando de proteção. E aí vai começar a causar ressecamento na boca, ressecamento na garganta, tem uma sensação de irritação, de incômodo, e aí você vai começar a ficar incomodado com tudo, você nunca tá bem em lugar nenhum, porque você não consegue estar totalmente presente. E isso é do sistema nervoso, ele tá te protegendo de alguma forma. Então, o ideal, uma dica que eu dou aqui, que serviu muito para mim, que pode servir para você, e que fonoaudiologicamente falando, a gente aprende é beber bastante líquido. Beber bastante água, chá, suco, o que você puder. Bebe bastante, porque você está na parte física, fisiológica. Se está ressecado, você está mandando água para dentro, você está tentando equilibrar. Segunda parte que a gente tem que equilibrar aqui, as emoções, a ansiedade, o nervosismo. O que está causando isso? Da onde está vindo? É o seu trabalho? É não ter trabalho? Se é não ter trabalho, você tem que procurar um trabalho. No meu caso eu estava na Austrália 3 meses e meio e não tinha conseguido um emprego. Então, para mim, foi muito estressante. Então, eu precisava achar um trabalho, eu precisava financeiramente me reestabelecer. Será que é o trabalho? Será que não está pegando muito pesado? Será que não é um chefe ou uma chefe que está falando coisas que você está incomodado e você não tem coragem de colocar para fora? Você não sabe como chegar para esse chefe, para essa chefe, sentar com ela e conversar? Então, são milhões de possibilidades. O ideal é procurar um fonoaudiólogo ou psicóloga, porque nós vamos te ajudar. Eu trabalho muito com isso, eu tenho vários clientes adultos que vêm para mim com eu tive uma depressão e depois da depressão não consigo mais dar aula. Depois da depressão, sinto que a minha laringe está sempre pesada, que o meu pescoço está cansado, que essa parte superior aqui dos meus ombros, das minhas costas, está sempre pesado, sempre cansado. Então, para essa pessoa que teve depressão voltar a ter toda a energia que ela tem para comunicar, para falar, a gente precisa trabalhar vários aspectos, não apenas a voz física. Então, o objetivo do tratamento, principalmente com o fonoaudiólogo, vai ser realmente tentar fazer você autoconhecer a sua voz. Você prestar atenção e conseguir ver o que é uma qualidade de voz boa, que passa confiança, que está limpa. Então, a gente vai te ensinar técnicas e estratégias para isso. Aí eu vou entrar um pouquinho na parte da emoção.
A nossa emoção é que vai condizer. Então, assim, eu tenho que auxiliar essa pessoa, esse cliente, essa cliente minha, que chega até mim com essa situação, eu tenho que auxiliar essa pessoa e falar uma coisa que eu sempre falo para todas as minhas clientes. A partir de hoje, por uma semana, você só vai fazer uma coisa de cada vez. Ah, mas Grace, por que que eu tenho, como que eu vou fazer só uma coisa de cada vez? Ah, não quero saber como que você vai fazer. O que você vai fazer é fazer uma coisa de cada vez. Se você vai fazer um chá, você vai lá a fazer o chá, você vai colocar água na panela, você vai esquentar essa água, você vai fazer o processo olhando para o que você está fazendo, com total presença no que você está fazendo. Você vai tentar respirar profundamente, prestar atenção na sua respiração e aonde eu quero chegar aqui, eu quero só fazer um chá. Quando você fez o chá, você vai sentar, você vai tomar o chá, você vai prestar atenção, como que está sendo esse engolir? O que que você está sentindo? Aonde você está? Você vai começar a trazer a sua presença para o agora. Isso é uma técnica chamada mindfulness. Então, o mindfulness vai te ajudar muito. A meditação e o mindfulness são técnicas que eu uso em todas as sessões de terapia com clientes que têm voz travada, voz bloqueada, dor na garganta, não consigo falar o que eu quero, não consigo colocar limite. Todas essas questões de voz e comunicação que vem aí da parte emocional, eu vou começar a trabalhar com essa parte de mindfulness. Realmente fazer uma coisa de cada vez. Começar a reorganizar seu dia para ter mais tempo, para fazer as coisas com mais tempo. Sair do ambiente de pressão, principalmente porque senão você vai ter um burnout, que é quando a gente está extremamente sobrecarregado com muita pressão, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Esse é o movimento que eu quero, o movimento de slow down, o movimento de descansar, o movimento de fazer as coisas mais lentamente e prestar atenção total no que está fazendo. Vai conversar com um amigo, olhar no olho dele, prestar atenção, não pegar o telefone. Então, deixa eu continuar explicando essa parte aí sobre a tensão. Quando a gente está tenso, a nossa laringe, ela fica tensa e as nossas pregas vocais, elas puxam. Quando as nossas pregas vocais, que são dois músculos que batem, elas têm que bater e têm que respirar ao mesmo tempo. Quando a gente está respirando e esse ar está passando, a gente vai bater as pregas vocais. Quando isso está acontecendo, se pensa comigo, se você está com muita ansiedade, se você está muito nervoso, o que que vai acontecer? Você vai ver que o seu ar está saindo muito rápido, você não tem ar suficiente para falar uma frase grande, uma frase completa, para dar pausa. Sim, você vai sentir que parece que a pessoa correu uma maratona antes de falar. Então, assim, o que que você tem que prestar atenção? Realmente, como que está a sua respiração? Se está ressecada a sua boca, a sua garganta. Você está com a sensação de incômodo, aflição? Você está irritado o tempo todo? Porque isso vai afetar seus músculos, vai afetar o sistema nervoso e vai trazer isso para sua voz. Então, no fonoaudiólogo, a gente vai tentar reduzir a tensão muscular. Então, isso que eu vou passar de técnica aqui é para você reduzir a tensão muscular. O que que você pode fazer aí de casa? Tomar um banho de banheira sempre que você puder, fazer uma atividade física, entrar numa rotina saudável, respirando profundamente, sem o telefone na mão, ouvindo um podcast, ouvindo uma música, alguma coisa que faz você realmente relaxar, ou ficando em silêncio. Você vai fazer coisas que te relaxem, porque o que a gente quer aqui é reequilibrar a produção vocal. E para isso a gente tem que reequilibrar o sistema nervoso central e autônomo. Então, essas são algumas das técnicas. Então, vamos continuar aqui nesse processo de entender o que está acontecendo. Quando a gente tem uma grande emoção, um trauma, uma mudança muito brusca de alguma coisa, como foi o Covid, como foi para mim quando eu vim morar na Austrália, mudar de vida, isso aí é uma grande emoção. E isso vai com certeza ter um impacto na nossa comunicação, porque vai afetar a forma como a gente vê o mundo e como a gente consegue expressar o que nós estamos sentindo e como nós vamos conseguir se conectar com o outro. Ou seja, isso afeta toda a sua vida. Como que você vai perceber? Vai falar, Graça, mas tá bom, você tá falando tudo isso, mas como que eu vou saber se eu tô com algum tipo de problema aqui na minha comunicação, alguma disfonia, tô com algum problema aqui emocional que tá me afetando? Como que eu vou saber disso? Como que você vai saber disso? Você vai se observar para ver se você tem um desses sintomas. Quando você começa a observar que você tem dificuldade de se expressar claramente, você não consegue articular o que você está pensando,
Você sabe que o que você tá sentindo, tá tudo certo aqui, ó. Você tá sentindo que tá bravo, tá nervoso ou tá ansioso e tal, mas na hora de falar não sai. Nunca sai do jeito que você quer. Você não consegue encontrar as palavras certas. Você não consegue organizar e transmitir uma mensagem de uma forma eficaz no trabalho, ou com seu marido, ou com sua esposa. Isso aí tudo é sintoma. Se você tem 2 ou 3 desses sintomas, pode ter certeza que você precisa sim de uma fonoaudióloga e de uma terapia. Outra coisa que pode acontecer é, se você percebeu que a sua linguagem corporal está afetada, por exemplo, se a sua postura está muito firme a partir de agora, você percebeu que quando a gente voltou do lockdown, quando a gente voltou para a rua, quando a gente voltou a pegar ônibus, né, aquela coisa de, ai, parece que o seu corpo chega dói, parecia que ninguém podia encostar em você. Você sente que muda a linguagem corporal, você começa a ficar mais nervosa, né, mais inquieto, começa às vezes a exagerar na postura, porque você não quer ninguém perto de você. Então, isso também são sinais de que não tá tudo bem ali no sistema nervoso. Você tem que começar a observar essa linguagem corporal das pessoas ao seu redor. Como que tá os gestos, as posturas, como que tá o movimento do corpo, será que tá fluido, será que não? Pode estar afetando também, tá vindo como sintoma aí, a pessoa que sempre falou num tom natural, normal, que nunca incomodou ninguém, agora essa pessoa tá realmente amplificando a voz, tá falando muito alto, parece que essa pessoa tá gritando, os movimentos, as expressões faciais agora estão maiores, parece que essa pessoa tá, né, nervosa de alguma forma, as mãos se mexem muito, ou de forma brusca, né, o tom de voz muito alto e agressivo. Isso você vai conseguir perceber em você, ou você pode pedir alguém da sua família, na sua casa, um amigo, alguém do trabalho que te vê constantemente, para ver se você está fazendo isso. Será que você intensificou a sua voz, a sua comunicação? Será que essa comunicação não verbal, você está se movimentando, está mexendo nas pessoas, está encostando nas pessoas quando está falando? Você vai perguntar para a pessoa. Que você está percebendo alguma coisa diferente em mim na hora que eu estou me comunicando, na hora que eu estou falando? Você pode perguntar, porque as pessoas que estão ao seu redor no dia a dia vão perceber com certeza. E um sintoma que sempre tem, que todas as minhas clientes falam, todas as pessoas que vêm falar comigo falam, é que quando eu pergunto assim, como que tá a sua escuta ativa? Você está conseguindo se concentrar plenamente no que na outra pessoa, o que ela está falando? A maioria, 99%, fala, não consigo me concentrar. Ou seja, se você não consegue se concentrar no que a outra pessoa está falando plenamente, você não tem esse foco, essa escutativa, provavelmente você vai ficar mais distraído, vai perder o foco mais fácil, e aí você não vai conseguir trazer de volta, por exemplo, um vendedor, ela não vai conseguir ouvir o que aquela pessoa quer e trazer de volta a resposta. Então, por isso que vai ficar prolixa a sua fala também. Então, você tem que começar a prestar atenção. Será que eu estou conseguindo escutar ativamente o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha filha? Ou será que eu estou sempre em movimento e não estou conseguindo parar para me concentrar no que está acontecendo ali? Isso gera uma conversa, um diálogo que vai causar estresse, aquele diálogo que vai causar problema, dificuldade, é aquela conversa que não é fluida, é uma conversa que não é eficaz, que parece que não vai a lugar nenhum. Então, de novo, as técnicas aqui que vão te ajudar. Praticar mindfulness. Mindfulness você pode procurar várias técnicas. Meditar todo dia. Para quem gosta de orar, orar em silêncio, ouvindo o seu coração, ouvindo o seu interior. Escrever, usar da escrita intuitiva. A escrita intuitiva é quando você escreve tudo que você está sentindo. Nossa, eu tô me sentindo cocô da galinha hoje, tô péssima, me tratei as pessoas do meu trabalho mal, tô gritando, minha voz não tá saindo, a minha voz tá fraca, eu tô rouca, não paro de ficar rouca. E escrever tudo que você tá sentindo. Isso também vai te ajudar. Respiração consciente, porque quando você consegue respirar de forma consciente, você equilibra a respiração. E aí o seu sistema nervoso central e autônomo vai sentir que você está no controle. Ele vai sentir que, nossa, essa pessoa está respirando muito bem. E aí vai regular as emoções, vai regular essa capacidade de dar pausa, de se comunicar bem, porque o seu sistema nervoso central está bem, você vai falar bem, você vai conseguir falar, você vai conseguir pensar, você vai conseguir estar presente naquelas conversas, principalmente as importantes. Trazendo um pouco de parte científica, falando de Covid. Depois do Covid, algumas pessoas relataram mesmo um problema de voz, porque fisiologicamente a prega vocal foi alterada. A pessoa ficou com gripe, dor de garganta, tossiu muito. Isso aí, quando a gente tem uma inflamação nas vias respiratórias,
pode causar na laringe várias alterações e realmente vai afetar o funcionamento. Ou seja, as pregas vocais não vão conseguir bater de forma adequada, vai ter muco, pensa assim, eu preciso bater esse dedo direito no dedo esquerdo, bater um no outro para funcionar. Só que se tem um monte de meleca ali no meio, muco, né? Meleca mesmo, que é meleca que tem ali dentro do nosso corpo. Tem um monte de secreção ali. Se você fica batendo um no outro, você não vai conseguir falar. Então, assim, ficou bem claro e fácil de entender, né? Usei uma palavra aqui bem fácil, que foi, tenta bater um dedo no outro, sendo que no meio tem alguma coisa, ou seja, não vai funcionar. E por isso que a voz não sai do jeito que a gente quer. Pode sim, depois de um COVID, depois de uma infecção, né, de uma inflamação, pode ter danos nas pregas vocais. Então, o ideal é você procurar fazer um exame para avaliar a sua produção vocal. Outra coisa que você tem que observar, será que você está muito estressado, está com muita ansiedade depois do COVID? E aí, se você ficou no hospital, provavelmente você precisou de intubação e ventilação mecânica. Se você ficou em estado grave. E aí, quando a gente intuba, quando a gente tem que colocar aquele cano, né, dentro dali do pescoço da laringe, com certeza na hora que tira esse cano, ele passa nas pregas vocais e arranha. Então, pensa assim, as pregas vocais vão estar machucadinhas de alguma forma. Então, pode acontecer esse tipo de dano também. O estresse e a ansiedade que você vai ter que lidar com o desafio de pós-Covid, como que tá para você voltar à vida normal, como que tá a sua laringe, normalmente você vai sentir que tem uma diferença sim vocal, porque vai acontecer uma fadiga vocal, você vai sentir que precisa falar, nossa, tem gente que fala assim, olha minha voz como é que ficou diferente, parece que tá saindo ar, né, velhinho fala assim, por quê? Porque a qualidade de voz, ela muda, é como se tivesse uma fadiga ali, as pregas vocais começam a ter muito ar passando, começa o músculo a não trabalhar de forma correta. Para tudo isso aqui, você vai ter que procurar um fonoaudiólogo para se reabilitar, para identificar realmente o que está acontecendo na sua voz e como que a gente pode trabalhar em cima da sua voz, porque você não vai ter todos esses sintomas, você vai ter alguns sintomas, não todos. Então, você vai precisar procurar um fonoaudiólogo aí para trabalhar isso. Às vezes, se você sentir que tá doendo, que tá saindo sangue, tá sentindo que tem um catarro estranho, procura um otorrinolaringologista, que é um médico que vai fazer um exame para ver a sua laringe, para ver a sua prega vocal. Então, recapitulando, qualquer emoção forte, trauma, momentos de grande impacto, que a gente sente muito medo, carro, batida de carro, acidente, mudança de vida, mudança de casa, isso tudo vai afetar o sistema nervoso e vai sim afetar as nossas pregas vocais, que vão estar ali precisando de oxigênio. Então, tudo isso pode afetar a nossa vida. As grandes emoções, a ansiedade, o estresse vão gerar tensão e mudança na qualidade da voz. E isso vai também alterar a nossa comunicação, porque se a gente não tem foco, a gente não tem concentração, não está bem para estar presente no ambiente, normalmente a gente não vai conseguir prestar atenção e a gente vai se tornar prolixo. Então, é isso aqui que eu queria trazer, espero que você tenha gostado e comece a observar como que está a sua voz, como que está o ritmo da sua voz, como que está a respiração, o que você sente na sua laringe no final do dia, você está muito rouco, será que essa rouquidão está por mais de 2 semanas aí? Você perdeu a voz, sente que não consegue falar a verdade, sente que não consegue trazer os seus sentimentos para o outro, então isso tudo precisa ser olhado. Mas você pode começar a fazer aí para te ajudar, para auxiliar esses sintomas, a escrita terapêutica, escrever o que você está sentindo num papel e tentar encontrar em você mesmo aí uma resposta, ou você pode também procurar um fonoaudiólogo o quanto antes você puder para tratar isso. Pessoas como eu, que são especialistas em comunicação, são melhores para tratar isso do que qualquer fonoaudiólogo. Por quê? Porque a gente já tem experiência nessa área. Então, é muito mais rápido de tratar. Normalmente, 4 semanas eu já consigo dar alta para os meus clientes que vêm tratar pós-depressão, né? Eu fico depois reavaliando, mas pessoas que vêm com o adulto saudável, normal, a gente vai trabalhar em cima da voz e comunicação, normalmente 4 a 8 semanas. Então, não é uma coisa muito longa, não é um tratamento que vai aí pegar um tempão da sua vida, mas você precisa começar a observar como que tá sua respiração, ansiedade, nervosismo, tensão,
como que você tá, quais as emoções mais vêm e você mais sente durante o dia. Isso aí é que vai fazer a diferença na hora de você procurar um fonoaudiólogo. Porque você vai chegar e vai conseguir descrever com essa clareza de saber quais são os sintomas e o que você está sentindo. Então, queria agradecer Eliane, queria agradecer o Julie, muito obrigada pela mensagem de vocês. Se vocês conhecem alguém que pegou Covid, manda essa mensagem, às vezes essa pessoa está passando por isso e não sabe como tratar. Aqui tem várias técnicas para tratar e também manda uma mensagem para mim, pode vir falar comigo, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tem esse vídeo e no YouTube, um vídeo mais antigo meu, lá de 2021, se eu não me engano. Então você também pode ver ele em formato do YouTube. Vou deixar ele disponível aqui nesse episódio também no YouTube. E manda, compartilha para que mais pessoas saibam. Existem várias e várias mulheres que ficam aí passando por abuso a vida toda e não conseguem falar e ficam travadas e sentem essa laringe pesada, cansada, não tem energia para falar nada, não tem voz no mundo e que não sabem que existe um tratamento para isso. Elas não sabem o que fazer. Então, se você conhece alguém assim, se você sentiu no seu coração que é para mandar isso para alguém, manda para uma amiga, para a mãe, para o pai, para quem você sentir. E lembrando que isso é temporário. À medida que você trata e que você olha para isso, a coisa vai amenizando e vai se dissipando e você vai conseguir melhorar. Você vai conseguir voltar a ter uma comunicação fluente, muito boa. Você vai conseguir falar quando você quiser e onde você quiser. Então, só basta olhar para isso, tratar, procurar um fonoaudiólogo ou tratar fazendo essas técnicas aqui que eu ensinei. Coisa, me manda uma mensagem também se ficar em dúvida. Obrigada por ter ouvido até o fim. Gratidão. Do meu coração para o seu coração, comunicar-se.